Vindo de um outro planeta pra honrar minha glória. Nasci pra jogar bola e com a bola eu faço história. Meu sangue, meu suor, minha lágrima, meu coração. É a vontade de vencer que nos torna campeão. Personalidade forte, atitude e liderança. Tô com a bola toda mesmo, sem papo de arrogância. Sem disciplina, talento não serve, é um facto. Se achas que já és perfeito, então não és. Outro facto, homem feito e os meus feitos, todos feitos de respeito. Meu defeito é ser melhor, perder jogo não aceito. Máquina de fazer gols, de troféus eu tô repleto. São recordes e recordes, quero um museu completo. Mais competitivo, evolução a tempo inteiro. Melhor do mundo agora porque antes um guerreiro que batalha todo dia como um monstro indomável. Seu amor me faz forte, seu Mortal Kombat X para todas as plataformas em mídia física, já disponível na MC Presents. E na PSN Games BH você encontra jogos em mídia digital para Play 4, Play 3 e Xbox One. E aí galera do canal do Estudando Game, sejam bem-vindos à sessão spoiler de God of War 2. Pra quem não sabe, a sessão spoiler é um quadro aqui do meu canal, onde eu conto a história completa de qualquer game ou franquia com todos os detalhes e spoilers. E depois de contar toda a história de God of War 1 no vídeo anterior, onde eu falei até mesmo das origens dos deuses, dos titãs e tudo sobre o universo de God of War, eu tô trazendo pra vocês God of War número 2, tá certo? Caso não tenha assistido a sessão spoiler de God of War 1, saiba que é altamente recomendável que você assista para entender os eventos desse game aqui. Beleza? Então, sendo assim, sem mais delongas, vamos à sessão spoiler de God of War 2. Senta que lá vem história! Conforme mostrado no final de God of War 1, Kratos virou o todo-poderoso deus da guerra. Com isso, ele passou a liderar o exército espartano contra outras cidades gregas, com o objetivo de tomar toda a Grécia em nome de Esparta. Ligeiro ele, né? Em uma de suas empreitadas, Hera, a esposa de Zeus, manda um de seus monstros chamado Argus para impedir Kratos e o seu exército. Kratos o enfrenta, mas antes de conseguir matá-lo, um assassino chega e mata o bicho. Esse assassino queria destruir a reputação de Kratos com os deuses do Olimpo. Kratos o persegue por toda a Grécia e acaba descobrindo que ele era Ezio Auditore. Tô brincando, galera, tô brincando. E ele acaba descobrindo quem era o seu mestre, Cérix, filho do deus Hermes, que também era um dos mensageiros dos deuses. Ele tinha uma mensagem de Zeus a Kratos, onde o rei dos deuses pedia para o deus da guerra parar com as atrocidades por toda a Grécia. Kratos recusa a clemência de Zeus e enfrenta Cérix, o matando e irritando o rei dos deuses. Isso acontece no game para mobile, ou seja, no game para celular, chamado God of War Betrayal. É aí que Kratos percebe que ele nunca seria bem-vindo no Olimpo, e que algo de muito ruim envolvendo ele e os deuses do Olimpo estava prestes a acontecer. Mesmo se tornando um deus, Kratos ainda estava enfurecido por causa de suas incessantes visões e seus pesadelos sobre seu passado. Lembram-se que após matar Ares, Atena e os deuses perdoam os pecados de Kratos, mas não removem seus pesadelos? Então, o novo deus da guerra estava mais do que puto com isso. Sendo assim, ele decide investigar o seu passado, e mesmo contra os conselhos de Atena, viaja para a cidade de Atlântida, à procura do templo de Poseidon. Esses eventos ocorrem no game God of War Ghost of Sparta, onde Kratos reencontra sua mãe Calliope e seu irmão Deimos, e inclusive fica sabendo que Zeus é na verdade o seu pai, coisa que ele não sabia até então. Se quiserem saber a história completa de God of War Ghost of Sparta, é só clicar aí na imagem que está aparecendo para você assim que o vídeo estiver disponível, ou seja, anotações ligadas aí para saber. Foi após esse game que a cidade de Atlântida foi afundada e que Kratos trocou a sua mágoa por ódio. Kratos já havia conseguido muito desrespeito por parte dos deuses, graças à sua incessante busca de ajudar os espartanos a dominarem a Grécia. Sua próxima conquista seria a cidade de Rhodes. God of War 2 começa exatamente com o exército de Kratos atacando essa tal cidade, e Kratos se preparando para entrar na batalha. Antes de sair de seus aposentos de Deus, Atena intervém, implorando para que Kratos cesse os ataques, pois ela não poderia protegê-lo da ira dos deuses. O deus da guerra disse que não precisa de proteção nenhuma e pula em direção à cidade, se tornando gigante. No meio da destruição, uma águia aparece, rouba os poderes de Kratos e passa para o Colosso de Rhodes, uma estátua de bronze de 30 metros feita em homenagem ao deus Hélio. Kratos perde parte de seus poderes, voltando ao seu tamanho normal e pragueja contra Atena, pois acreditava que a águia era a deusa disfarçada. O deus da guerra enfrenta ferozmente a estátua, sem obter sucesso.
Então Zeus se comunica com ele e oferece a toda poderosa lâmina do Olimpo para que Kratos destrua o Colosso. Mas isso vinha com um porém. Para pegar a espada, Kratos tinha que oferecer todo o seu poder e imortalidade a ela. Ele faz isso e tem todos os seus poderes drenados pela espada. Ele consegue adentrar o Colosso e destrói a estátua de dentro para fora. Ao comemorar calorosamente a derrota da estátua, Kratos se distrai e é mortalmente ferido. Como Kratos havia entregado todo o seu poder de Deus à espada, ele havia voltado a ser um mero mortal. A única maneira de ter os seus poderes de volta era pegando a espada novamente e drenando o poder de volta para si. Simples, né? Só que não. Ao se aproximar da espada, aquela mesma águia de antes se aproxima, revelando ser Zeus. O rei dos deuses pega a espada e diz que não deixará que Kratos coloque o Olimpo em perigo. Ele fala sobre o ciclo onde o filho toma o lugar do pai, assim como Cronos fez com Urano e Zeus fez com Cronos. Ao matar Ares, Kratos havia provado ser capaz de destronar Zeus, e o rei dos deuses não deixaria que o ciclo voltasse a acontecer. Sendo assim, ele fala para Kratos se curvar e jurar obediência eterna aos deuses. Obviamente, o protagonista se recusa, forçando Zeus a atacá-lo e em seguida matá-lo. Everything you have ever known, Kratos, will now suffer because of your sacrilege. You will never be the ruler of Olympus. The cycle ends here. You will pay for this, Zeus. Be certain of that. Kratos morre e é levado para uma eternidade de tormentos no submundo. Mas Gaia, a Titanide mãe de toda a Terra, aparece e diz para Kratos que ela o vigiou durante toda a sua vida e que não poderia deixar que um possível aliado tão poderoso dos Titãs morresse de tal forma. Ela cura os ferimentos de Kratos, fazendo-o voltar à vida, e promete que irá ajudá-lo a buscar vingança contra Zeus, junto dos outros Titãs. Kratos escapa do submundo e encontra o único soldado espartano que havia sobrevivido ao ataque de Zeus. O protagonista ordena que ele volte a Esparta e a proteja de qualquer mal. Após se despedirem, Gaia chama o cavalo alado Pégasus para ajudar Kratos. O protagonista monta na criatura e parte em direção ao Monte Olimpo. No meio do caminho, a Titanide Gaia intervém dizendo que Kratos era agora um mero mortal, portanto não poderia enfrentar os deuses no mano a mano. A única maneira de derrotá-los era voltando ao passado e pegando a lâmina do Olimpo antes que Zeus o fizesse. Para isso, o protagonista deveria encontrar as Moiras, mais conhecidas como as Três Irmãs do Destino. Elas eram responsáveis pelo tempo e pelo destino de todos os seres vivos, sejam mortais, titãs ou deuses. Mas antes de ir para a Ilha da Criação, que é onde ficava a casa das irmãs, Gaia demanda que o protagonista vá até a montanha que abriga o seu filho, o titã Tifão. Neste local, Kratos encontraria o poder necessário para enfrentar as irmãs. As Moiras, ou as Irmãs do Destino, como eu já disse, cuidavam da linha do tempo de todos os seres vivos. Eram 3 mulheres lúgubres responsáveis por fabricar, tecer e cortar aquilo que seria o fio da vida de todos os indivíduos. Para isso, elas utilizam a roda da fortuna, que é o tear utilizado para se tecer os fios. Dentre elas estavam Cloto, que tecia o fio da vida, ou seja, era a irmã responsável pelo nascimento de todos os seres. Láquesis, que puxava e enrolava o fio, ou seja, definindo o que cada um ganharia ou perderia ao longo da vida. E Atropos, que cortava o fio da vida, ou seja, determinava a morte de todos. A origem do Pégasus, que é um cavalo com asas, é desconhecida no universo de God of War, mas na mitologia original existem 2 versões.
Uma é que ele foi criado quando a cabeça da Górgona Medusa foi cortada por Perseu, e outra que ele é filho de Poseidon. Montado no Pégasus, Kratos vai em direção à montanha de Tifão. Chegando lá, Kratos se depara com ninguém mais, ninguém menos que o titã Prometeu, que ainda estava em seu eterno tormento por ter dado a chama do Olimpo aos humanos. Vocês se lembram da história que eu expliquei na sessão spoiler de God of War 1, né? Que ele foi tornado imortal por Zeus para todo dia ter seu estômago comido por uma águia gigante? Então, o protagonista o encontra no exato momento que seu estômago estava sendo comido pelo animal. Prometeu conversa com Kratos e implora que o fantasma de Esparta acabe com seu sofrimento. A única maneira de se fazer isso era o matando, ao jogá-lhe um recipiente que estava logo abaixo dele que continha chamas do Olimpo. O fantasma de Esparta tenta soltá-lo da corrente, mas ao cair, Prometeu fica pendurado pelo pescoço nela. Sendo assim, o protagonista procura uma maneira de soltá-lo. Ele adentra a montanha e se depara com um grande Tifão, o Titã do Vento, que estava preso. Esse era o seu punimento após a Grande Guerra, ficar preso para sempre naquela montanha cavernosa. Kratos tenta conversar com ele, mas Tifão se recusa a ajudá-lo e tenta matar o protagonista da única maneira que pode, assoprando ele para longe. Kratos consegue se segurar e inclusive pula no olho do Titã e tira um arco de lá, que seria a chave para libertar Prometeu. Tomando cuidado para não ser morto, Kratos retorna a Prometeu e atira na corrente com o arco de Tifão. Prometeu caiu na chama do Olimpo e tornou-se um só junto a ela, passando o poder dos titãs para Kratos. Agora, o fantasma de Esparta estava mais do que preparado para ir atrás das Moiras. Sem perder tempo, ele monta no Pégasus e vai em direção à Ilha da Criação. Kratos chega até o suposto local, mas percebe que aquele lugar era, na verdade, uma outra ilha, que dava acesso aos Corcéis do Tempo. Lembram-se que na sessão spoiler de God of War 1, eu falei que os Corcéis do Tempo foram um presente de Cronos às Moiras para que elas alterassem o seu destino? Então, a Ilha da Criação, na verdade, estava afastada do mundo humano, meio que na borda da Terra. Os Corcéis serviam para puxá-la e permitir que ela fosse acessada a partir dessa outra ilha que Kratos estava. Sendo assim, Kratos vai até os Corcéis e lá se depara com Teseu, que era o guardião do local. Na mitologia original, Teseu foi o homem que matou o temível Minotauro. Em God of War, ele é apenas um grande guerreiro que fora escolhido pelas irmãs para proteger os Corcéis. Impaciente e sem querer perder tempo, Kratos demanda que Teseu entregue a chave de acesso aos cavalos, mas o guardião se nega a entregá-la. Os dois batalham e Kratos acaba por matar Teseu com muita violência. Após matar Teseu, Kratos vê um holograma de Cronos. O Titã diz que antes de ser derrotado pelos deuses, escondeu seus poderes nos Corcéis e que, para o bem dos titãs, somente um grande guerreiro seria digno dele. Sendo assim, o holograma passa esse poder para Kratos. Com ele, o protagonista poderia eletrocutar seus inimigos. Após isso, Kratos chega ao local adequado dos Corcéis e agita os cavalos de pedra. De repente, eles criam vida e começam a puxar a Ilha da Criação mais para perto. E então, Kratos vai até lá. Ao chegar na entrada da ilha, ele é surpreendido por um cavalheiro que o ataca. Após repelir o ataque, o homem revela ser Auric, o rei bárbaro que Kratos matou após jurar lealdade a Ares. Mas Sidão, como é que ele não morreu? Bom, ao cair no submundo, ele se negou a ser levado e enfrentou as forças de Hades. Seu esforço foi tanto, mas tanto, que sua aparência chegou a mudar e ele ficou parecendo tipo um zumbi demoníaco. Mas ele teve ajuda no processo. Sabendo que Kratos iria atrás delas, as Irmãs do Destino deram uma mãozinha a Auric para que ele pudesse impedir o protagonista. Quando Auric conseguiu sair do submundo, ele correu para a Ilha da Criação, também querendo mudar o seu destino, mas acabou encontrando Kratos no caminho. Os dois batalham, mas como de costume, o fantasma de Esparta leva melhor. Após matar Auric, Kratos acaba enfrentando Euryale, que era a irmã de Medusa. O protagonista a mata e pega sua cabeça, podendo novamente petrificar inimigos.
vamos falar das Górgonas. Na mitologia grega original, existem muitas versões sobre a origem delas, mas vou contar a mais popular. Medusa, Ésteno e Euríale eram 3 irmãs lindíssimas, porém politicamente incorretas e desregradas. Ou seja, deitavam-se com vários homens, eram grosseiras, etc, etc. Certo dia, Medusa se deitou com o deus do mar Poseidon em um templo de Atena. A deusa da sabedoria se sentiu tão ultrajada que jogou uma maldição nas 3 irmãs, as transformando em seres monstruosos com cabelos de serpentes. Elas eram tão horripilantes que qualquer um que olhasse nos olhos delas diretamente seria transformado em pedra. Já em God of War, as Górgonas são uma raça de seres monstruosos, e as 3 irmãs são as rainhas delas. Kratos mata Steno em God of War Ascension, Medusa em God of War 1 e agora Euríale, que estava tentando mudar o destino de suas irmãs mortas com as Moiras no God of War 2. Uma adaptação curiosa das Górgonas para o universo do jogo é que elas petrificam através de poderes, ao invés de fazê-lo pelo simples olho no olho. Kratos continua sua jornada, mas ao adentrar uma armadilha, fica preso em uma casa de banho. Lá dentro estava Perseu, seu meio-irmão. Meio-irmão, Sidão? Sim, pois Perseu também era filho de Zeus, porém com uma mortal. Na mitologia original, Perseu foi o herói que matou a Medusa. Em God of War, não se sabe exatamente o porquê dele ser um herói renomado, já que foi Kratos quem matou a Medusa em God of War 1. Após ter perdido sua esposa por algum motivo não revelado, Perseu foi até a Ilha da Criação para tentar mudar seu destino com as Moiras, mas acabou ficando trancado na tal casa de banho. Ele já estava lá dentro há tanto tempo que começou a enlouquecer. Então Perseu deduz que Kratos era um desafio enviado pelas irmãs para que ele se provasse digno de falar com elas. Sendo assim, ele ataca o espartano e acaba tomando uma puta surra, sendo morto no processo. Chegando perto do palácio das irmãs, Kratos se depara com Ícaro, um velho louco com asas em suas costas. O velho diz que é ele que vai falar com as irmãs e ataca o protagonista. Durante a briga, os dois caem da ponte que estavam e passam a brigar no ar. No final, Kratos arranca as asas do velho, flutuando para um local seguro enquanto Ícaro cai no submundo. A história de Ícaro em God of War simplesmente continua da mitologia original e a altera em um pouquinho de nada. Após assumir o trono da cidade de Creta, Minos, que era filho de Zeus com uma mortal, mais um, né, puta que pariu, passou a combater seus irmãos pelo direito de governar a cidade. Então ele pediu para que Poseidon lhe enviasse um touro branco como a neve como um sinal de aprovação ao seu reinado. O deus do mar aceita, mas Minos deveria sacrificar o animal em homenagem ao deus assim que o recebesse. Só que Minos ficou tão encantado com o touro que decidiu mantê-lo vivo devido à sua imensa beleza. Para punir Minos, a deusa Afrodite fez com que a mulher do rei, chamada Pasífae, se apaixonasse perdidamente pelo touro. Agora, tirem as crianças da sala. Sendo assim, Pasífae pediu ao artesão Dédalo que lhe construísse uma vaca de madeira na qual ela pudesse se esconder dentro e ter relações com o touro branco. Com isso, ela engravidou do animal e o filho deles foi o monstruoso Minotauro, que era um ser metade homem, metade touro. Não esse, né, caramba? Esse aqui. Isso. Eventualmente, ele cresceu e se tornou feroz, precisando devorar homens para sobreviver. Querendo proteger o seu povo, Minos pediu que Dédalo construísse um gigantesco labirinto para abrigar o Minotauro. O labirinto foi criado, mas Minos descobriu que foi Dédalo quem havia criado a vaca de madeira para sua esposa e trancou o artesão dentro do local, junto com seu filhinho Ícaro. Para fugir do labirinto, Dédalo começa a pegar penas de aves que caíam todo dia no local, e com elas faz 2 asas, uma para si e outra para Ícaro. Com elas, os dois fugiram do labirinto, mas mesmo contra os conselhos do pai, Ícaro continuou a voar cada vez mais alto, até que o sol derreteu suas asas, fazendo-o cair e morrer. E é aí que entra a versão de God of War.
Ícaro caiu no submundo e se envergonhou de sua morte. Para se provar digno, ele passou a consertar suas asas, mas como estava longe de ser tão habilidoso quanto seu pai, passou décadas e décadas entre erros e acertos, tentativas e falhas. Até que, finalmente, ele conseguiu construí-las, mas isso lhe custou sua sanidade. Querendo mudar esse destino horrível, ele voa até a Ilha da Criação, onde se depara com Kratos e o resto vocês já sabem. Sidão, você disse que o Minotauro estava trancado em um labirinto, mas em God of War não existem vários deles? Exato, assim como as Górgonas, em God of War os Minotauros são uma raça e não apenas um único ser. O que podemos deduzir é que esse Minotauro do labirinto de Ícaro seja um Minotauro chefão, assim como aquele guardião do Templo de Pandora foi no primeiro jogo da série. Enfim, chega de Ícaro e historinhas, vamos voltar ao jogo. Ao pegar as asas de Ícaro, Kratos flutua e pousa em Atlas, o titã da resistência, que, por causa dos eventos de God of War Chains of Olympus, foi obrigado a segurar o mundo em suas costas para sempre. Exato, Kratos e Ícaro caíram tão fundo, mas tão fundo que chegaram embaixo da terra. Se quiserem saber o porquê Atlas estava segurando o mundo, é só clicar aí na seção spoiler do Chains of Olympus assim que o vídeo estiver disponível. Kratos consegue libertar um braço de Atlas e conversa com ele. Inicialmente, o Titã se recusa a ajudar Kratos devido ao que o protagonista fez com ele em Chains of Olympus, mas Kratos o convence de que sua causa era nobre aos Titãs. E existe causa mais nobre aos Titãs do que a morte de Zeus? Sendo assim, Atlas concede a Kratos sua magia, que permitia causar pequenos terremotos. Em seguida, ele se despede e devolve Kratos à superfície, em frente ao Palácio das Irmãs do Destino. Lá dentro, Kratos faz 2 rituais de sangue, matando 2 sacerdotes, para abrir um local em forma de águia, que era a Casa das Irmãs do Destino. Um holograma de Láquesis fala com Kratos e diz para ele que a única maneira de chegar até lá era ressuscitando a Fênix presente no templo. Kratos faz isso, mas em seu caminho para chegar ao animal é atacado por um soldado que veio das sombras. Após Kratos empalar o soldado com sua espada, é revelado que o homem era um capitão espartano, o mesmo que Kratos havia encontrado após sair do submundo. Kratos pergunta o porquê dele não estar protegendo Esparta e o capitão explica que Zeus havia atacado a cidade e matado todo mundo. Ele foi o único sobrevivente. Para tentar mudar isso, ele se aventurou até a Ilha da Criação para ter uma audiência com as irmãs e salvar Esparta. Infelizmente, ele e Kratos se enfrentaram às cegas, e isso causou a sua morte. Zeus! Is this how you face me, coward? I am through doing the bidding of the gods! Come down here and face me now, Zeus! Kratos fica irado com os deuses e pragueja contra Zeus. Sua raiva era tanta que ele nem deu atenção ao Kraken que havia aparecido. O monstro o agarra e Kratos tem uma visão de Esparta sendo destruída. De repente, sua esposa Lisandra aparece, mas quando ela começa a falar, é a voz de Gaia que sai de sua boca. Gaia diz que Kratos precisava derrotar Zeus, caso contrário, o rei dos deuses não pararia de caçá-lo, consequentemente o matando e o mandando para o submundo, onde Hades o atormentaria por toda a eternidade, pessoalmente. Ela o encoraja, dizendo que Kratos é o único que pode liderar os titãs à glória. Então o fantasma de Esparta reganha sua autoestima e dá uma baita surra no Kraken, o matando empalado com a ponte que levava a Fênix. Então Kratos monta no animal dourado e voa até o Templo do Destino, Casa das Irmãs do Destino. Vamos falar rapidamente sobre a Fênix e o Kraken. Na mitologia grega original, a Fênix era um pássaro que, quando morria, entrava em autocombustão, ou seja, pegava fogo e, passado algum tempo, renascia das próprias cinzas. Diziam que essas cinzas tinham o poder de ressuscitar qualquer morto. Além disso, suas lágrimas podiam curar qualquer tipo de doença ou ferida. Em God of War, não há informação adicional nenhuma sobre ela, o que dá a entender que a sua existência é completamente retirada da mitologia original. Já o Kraken nem faz parte da mitologia grega em si, e sim da mitologia nórdica. Era um polvo do tamanho de uma ilha que tinha mais de 100 braços e que habitava a profundeza do chamado Mar da Noruega. Era temido por afundar navios, mas segundo a lenda, só costumava destruir aqueles que poluíam os mares ou navios de piratas. Em God of War,
Tipo, o Kraken só tá lá pra ser um chefão mesmo, nada demais, tá? Continuando. Montado na Fênix, Kratos finalmente chega à casa das irmãs. Ele adentra o local e chega na sala do trono, onde a irmã Lachesis, que determinava o destino de todos, estava o esperando. Eles conversam e ela diz que o destino de Kratos estava nas mãos dela e que matar Zeus não fazia parte dele. Mesmo assim, Kratos se nega a desistir e os dois passam a se enfrentar. Quando estava prestes a vencer Lachesis, a irmã Atropos, responsável por cortar o fio da vida, aparece. Ela agarra Kratos e o leva para dentro de um espelho. Ao adentrar o tal espelho, eles voltam no tempo, quando Kratos estava enfrentando Ares. Atropos começa a atacar a espada que Kratos havia usado para matar Ares, tentando destruí-la. Segundo a irmã, caso a espada fosse destruída, Kratos não teria como matar Ares no passado, e seria morto ali mesmo, mudando o destino de tudo. Kratos consegue impedir isso e sai do espelho, prendendo Atropos nele. Logo em seguida, ele volta a enfrentar Lachesis. Em um ato rápido, Kratos prende Lachesis no espelho junto com Atropos e o quebra, apagando as duas irmãs da existência para sempre. Após matar as duas irmãs, Kratos finalmente chega à sala do Tear, onde os fios da vida eram tecidos pela irmã Cloto, responsável pelo nascimento de todos os seres, incluindo titãs e deuses. Ele enfrenta a irmã mais bonita de todas e a mata. Após matar as 3 Moiras, Kratos agora tinha o controle sobre o próprio destino, assim como o destino de todos os mortais, titãs e deuses. Sem pensar 2 vezes, ele puxa o fio de sua própria vida, até o momento em que Zeus o mata com a espada do Olimpo. Sendo assim, ele pula no espelho e volta no tempo. Even now, as you draw your last breath, you continue to defy me? No matter. What? How can this be? The Sisters of Fate have aided you. Unexpected. The Sisters are dead. I underestimated you. A mistake I do not intend to repeat. Kratos e Zeus se enfrentam em uma batalha, como de costume, intensa. Só uma curiosidade, esse lugar onde eles se enfrentaram se chamava o Pico do Sacrifício, que era o mesmo local onde Cronos se alimentava de seus filhos, ou seja, mesmo lugar onde Réia o enganou, fazendo comer uma pedra ao invés de Zeus. Após muito sangue e suor, Kratos pede clemência a Zeus, dizendo que havia desistido de lutar em vão. Ele larga a lâmina do Olimpo e se ajoelha, pedindo para que o rei dos deuses acabe com o seu tormento. Zeus pega a espada e afirma que o mataria, mas que o tormento de Kratos só estava começando. Para surpresa de Zeus, quando ele iria dar o golpe de misericórdia em Kratos, o protagonista reage. Kratos estava prestes a matar Zeus, mas Atena aparece e o impede. Irado, o fantasma de Esparta empurra e corre para dar o golpe final no rei dos deuses. E nesse exato momento, Atena entra na frente e é empalada pela lâmina do Olimpo. No, Kratos! Stop! Athena! No! Why do you sacrifice yourself? To save Olympus. I do not seek to destroy Olympus. Only Zeus.
Zeus is Olympus. He brought this to himself. Because of fear, Kratos. A fear felt by his father, Kronos. A fear that wrought the Great War. A fear that drove Zeus to kill you. His own son. His son? Just as Zeus was compelled to destroy his father, Kronos. You are compelled to do the same. No son should destroy his own father. No, I have no father. God after God will deny you, Kratos. They will protect Zeus. Zeus must live so that Olympus will prevail. If all on Olympus will deny me my vengeance, then all on Olympus will die. I have lived in the shadow of the gods for long enough. The time of the gods has come to an end. Remember, Kratos, you have the power to control time itself. Após Athena morrer, Gaia relembra a Kratos que ele tem o poder sobre o tempo. Sendo assim, ele retorna à Sala do Tear do Destino e puxa os fios da vida até a grande guerra entre os deuses e titãs. Ele volta nesse tempo e fala com Gaia, afirmando que a única maneira dos titãs vencerem os deuses era no futuro, onde Ares e Athena estavam mortos e os deuses enfraquecidos. Com isso, Kratos leva todos os titãs de volta para o seu tempo, e com eles sobe o Monte Olimpo, pronto para dar um fim a todos os deuses. Zeus, your son has returned! I bring the destruction of Olympus! E esse é o final de God of War 2 e o começo do fim. E é isso aí, galera, eu espero que vocês tenham gostado, deu muito trabalho fazer esse vídeo aqui, então eu peço que deixe o seu gostei, deixe o seu favorito, compartilhe nas redes sociais para ajudar na divulgação e, é claro, inscreva-se no canal caso não for inscrito para continuar acompanhando aí as sessões spoilers da saga God of War, que ainda tem muitas pela frente, tá certo? Não deixe de comprar seus jogos em mídia física na loja MC Presentes e seus jogos em mídia digital na loja PSN Games BH, o link para as duas lojas aí está na descrição do vídeo. E, é claro, de acompanhar as parceiras do canal e de me acompanhar nas redes sociais, principalmente o Facebook. Link para tudo isso daí também tá na descrição do vídeo. E acompanhe também a Máfia do Spoiler, que é o canal do Mnest e o canal do Sandman, que são canais que também contam a história dos jogos, assim como o meu. Beleza? Então é isso aí, muito obrigado, um grande abraço, até o próximo vídeo, e aqui foi o Cidão do Game.